adotando o trabalho como necessidade para a sua sobrevivência. Provavelmente, lidar com a perspectiva de que o trabalho é algo que não possibilita o prazer, o bem-estar, a diversão, parece ser um dos grandes desafios para os gestores de pessoas. Muito bem, você já pôde perceber que a definição de trabalho está sempre relacionada às dimensões sociais, políticas, econômicas, psicológicas, entre outras, já estudadas anteriormente. Agora, precisamos relacionar trabalho a comportamento. No comportamento denominado trabalhar, existe uma intervenção entre o indivíduo e o ambiente, a qual resulta em diversas relações de determinação. Assim, as condições de trabalho que constituem o processo de trabalhar em um determinado momento podem ser compreendidas a partir de entendimento das relações de determinação dos acontecimentos. Sob esta perspectiva, as variáveis que constituem as condições de trabalho representam um conjunto de variáveis que se interrelacionam e que podem determinar as condições de aperfeiçoamento no trabalho, produtividade, saúde, motivação daqueles que trabalham. O que precisa ficar claro é que trabalhar é comportar-se. Por exemplo, atender ao telefone, enviar um e-mail, planejar uma reunião, atender a um cliente, negociar com o fornecedor, programar o pagamento dos funcionários, proferir uma palestra, são exemplos de comportamentos que caracterizam o processo de trabalhar. Afinal, o que é comportamento? Você tem clareza sobre esse fenômeno ou processo psicológico? Aqui entra uma das grandes ou a principal contribuições da psicologia organizacional, o estudo do comportamento humano nos ambientes de trabalho. A vida do indivíduo envolve uma história de relações, estímulos do seu comportamento com o ambiente. Essa história é construída a partir de certos estímulos que levam a pessoa a agir de determinada forma e não de outra. Assim, é possível afirmar que qualquer comportamento nosso ou de qualquer pessoa é sempre um conjunto de relações ou de micro-relações. É um fenômeno histórico, cultural e social caracterizado pela interação do homem com o seu meio. Nesse sentido, o comportamento é algo que transcende aquilo que um organismo faz para referir-se a uma complexa relação entre organismo e ambiente. Compreender um comportamento significa contextualizar as ações no meio em que ocorrem, uma vez que as ações das pessoas não são produtos de algo misterioso, fora do controle de quem está analisando a ação de alguém. Para cada cargo dentro de uma empresa, por exemplo, há funções ou atribuições específicas do cargo, ou pelo menos deveria haver. Tais atribuições são indicações do que as pessoas precisam fazer para atingirem o que é esperado delas como resultado do seu trabalho. Cada vez mais, o mercado de trabalho vem exigindo novos comportamentos ou competências profissionais. Exige você conhecer minimamente os processos de comunicação, as relações internacionais em nível econômico. Para os gestores das empresas, eles têm que conhecer não somente a sua organização, mas têm que conhecer o contexto externo onde ela está inserida, né, para poder entender o tipo de relações e o quanto que essas relações econômicas, políticas, sociais podem trazer consequências também para o próprio negócio onde a pessoa atua, né? Então, entre as exigências hoje para os trabalhadores estão competências como a criatividade, né? Competências como liderança, estar focado no seu próprio negócio, né? O autocomprometimento, né? Estar investindo constantemente na sua carreira. Quando a gente pensa que nós estamos no início de uma nova era, como a gente diz, né? De uma nova forma de economia, que é a economia do conhecimento, né? Nós temos que pensar
que o conhecimento é a forma que os povos encontraram hoje para o desenvolvimento. Então, dentro das organizações, isso não foge, né? As organizações só se desenvolvem se as pessoas se desenvolvem. E isso significa cada vez mais expandir o conhecimento. Para criar conhecimento novo, a gente tem que estar lidando o tempo inteiro com o desconhecido. E aí vem essa exigência de você ter criatividade para não ficar preso ao que você já sabe, ao que você já conhece. Coloca, assim, uma perspectiva para o futuro muito interessante, só que a gente vai ter que correr atrás, aprender, estudar, e acho que o centro das relações humanas vai ser o conhecimento.